Olá a todas as pessoas que nos assistem. Eu sou Maria Silvia Oliveira, eu sou a presidente da Comissão da Igualdade Racial. Agradeço a oportunidade de fazer a abertura deste evento, Estudos em Direito Discriminatório, Contextualização Histórica e Implicações Jurídicas. Muito grata, doutora Marilis, pelo convite. Quero saudar aqui os participantes da mesa, doutor Ramati Jacino, boa noite, a Beatriz Almeida, doutora Beatriz, boa noite, doutora Rosana Rufino, boa noite. Bom, eu vou, como sempre, eu escrevo, né, algumas palavras que é para não me estender, porque senão a gente fica divagando nas falas. Então, como eu já disse aqui, eu sou presidente da Comissão de Igualdade Racial na OAB e, para além disso, eu sou também conselheira seccional dessa sessão em São Paulo. A OAB, em outubro de 2019, aprovou a Carta de Atibaia, né? Essa carta é uma carta que nós tiramos de um colégio de presidentes, da reunião de colégio de presidentes de subseções e conselheiros seccionais, e onde a gente pensa, não é, o futuro para a advocacia em São Paulo. E uma das recomendações desta Carta de Atibaia é a inclusão na grade curricular dos cursos de graduação em Direito da disciplina de Direito Antidiscriminatório. E aí penso que, para que seja possível, nós temos alguma equidade racial no sistema de justiça de uma forma geral, não é? Afinal de contas, nós estamos falando de cursos que vão formar magistrados, promotores, defensores de justiça e advogados, enfim, não é? E a gente sabe que a educação jurídica no Brasil é atravessada pelo racismo, né? Ainda temos teorias científicas e jurídicas de hierarquização de raças que estruturaram o nosso direito no final do século XIX, início do século XX. Tenho certeza que o doutor Ramatiz vai trazer ponderações para nós, que ainda vigem, né, no nosso ensino jurídico e no nosso sistema de justiça. E aí, trazendo um pouquinho do pensamento de Mbembe, nós sabemos, não é, que a função do direito, calcada em um arcabouço legal, é o legitimador da ausência de humanidade e inferiorização de seres humanos, né, negros e negras aqui. Só para trazer um pequeno texto do Mbembe, o direito é, portanto, neste caso, uma maneira de fundar juridicamente uma certa ideia de humanidade, enquanto estiver dividida entre uma raça de conquistadores e uma raça de servos. Só a raça de conquistadores é legítima para ter qualidade humana, né? A qualidade do ser humano não pode ser dada como conjunto a todos, e ainda que o fosse, não aboliria as diferenças. Então, gente, nós temos que pensar que o direito antidiscriminatório é um estudo que vai trazer para a gente a possibilidade de realização do princípio da igualdade, né? É um curso, são estudos que já é realidade nos Estados Unidos há mais de 30 anos, né? É matéria obrigatória lá e em alguns países da Europa. E, para finalizar, nós estamos falando aqui, no Brasil especificamente, de um novo ramo do direito que tem o objetivo de buscar interpretações das normas jurídicas de todas as outras áreas do direito, de forma a efetivar a proteção às minorias sociais vulnerabilizadas, com a implementação de ações afirmativas, políticas discriminatórias positivas, critérios proibitivos de discriminação negativa e a adoção de políticas públicas que possibilitem a equidade de tratamento e de oportunidade, que possibilite justiça
racial. Então, a doutora Marilis vai continuar a presidir a nossa mesa e vai apresentar aí os nossos convidados hoje para tratar dessa temática tão importante para o sistema de justiça, para a advocacia negra. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e a possibilidade de fazer a abertura deste evento. Ótima atividade para todas nós, e todos e todas. É isso, e mais uma vez, então, boa noite a todas, todos e todes, agradecendo a doutora Maria Silvia de Oliveira, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial na Seccional São Paulo, conselheira desta casa, conselheira seccional dessa casa, e também aí uma referência muitíssimo importante no debate das questões da racialidade. O meu boa noite especial, como não poderia deixar de ser, vai para Jundiaí essa noite, na pessoa da querida amiga Patrícia Maeda, que é também uma jurista muitíssimo especial, uma juíza de direito que de fato constrói aí novos patamares nas ciências jurídicas e na atuação dentro do Tribunal Regional do Trabalho. E muito obrigada por sua audiência, doutora Patrícia Maeda, agradecendo também todas as pessoas que nos acompanham no Brasil inteiro. Mais uma vez, sou a Marilis Costa, presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, que é uma das comissões que encampa este webinar, denominado Estudo sobre Direito Antidiscriminatório, Contextualização Histórica e Reflexos Jurídicos, que nessa noite é organizado pela Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, presidida pela doutora Maria Silvia de Oliveira, presidida por mim, pela Comissão de Igualdade Racial. Somos todos um. É a unicidade e a união que faz com que realmente seja um pouco de todo mundo. A Comissão de Igualdade Racial, presidida pela doutora Maria Silvia de Oliveira, a Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, presidida por mim, a Comissão da Advocacia Assalariada, presidida pela querida conselheira seccional, doutora Ana Lívia Custódio, a Comissão da Mulher Advogada, presidida pela querida doutora Cláudia Luna, e também, é isso, acho que somos nós, é isso. Bom, nesta noite em que a doutora Maria Silvia de Oliveira abre o evento de maneira magistral, traz reflexões centrais que já recobram a importância do debate acerca do direito antidiscriminatório, dos estudos relacionados à questão do direito antidiscriminatório dentro dessa casa. Me incumbe apenas acompanhar o voto da relatora e reforçar o entendimento no sentido de que, desde o dia 1 da gestão desta comissão de graduação, pós-graduação e pesquisa, um dos meus compromissos, que é diariamente renovado, é o fomento e a intensificação dos debates acerca de direito antidiscriminatório, a construção de bases sólidas desse debate dentro da gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, que um dia, quiçá, será a Ordem da Advocacia Brasileira, porque é feita de homens e mulheres, de todas, todos e todes, e nesse sentido, então, é importante entender e compreender quais são as bases que estruturam a nossa sociedade, quais são as bases que deveriam estruturar um projeto de sociedade justa, livre, solidária, onde o Estado democrático de direito impera. Então, sem mais delongas, passo a palavra, desejando um ótimo evento a todas e a todos, pedindo que nos sigam nas redes sociais. No Instagram somos @GPGPOABSP, no Facebook somos Comissão Especial de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, e lá as senhoras e os senhores encontram, então, os contatos de todas as outras comissões que aqui organizam esse maravilhoso evento de hoje. Agradeço muitíssimo a presença do professor Ramatiz, que é aí um expoente na discussão, na construção da cientificidade acerca do tema, na estruturação de pesquisas do mais alto nível no nosso país. Então, professor Ramatiz, muito obrigada. Já tive a oportunidade de dizer isso ao senhor, mas aqui repito publicamente que essa comissão de graduação, pós-graduação e pesquisa é humilde serva da produção científica, não só do senhor, mas como de todos os colegas da
Universidade Federal do ABC, e humilde serva da colaboração na divulgação, na ampliação e na estruturação de saberes acerca do direito antidiscriminatório. Então, muitíssimo obrigada por estar conosco, vida longa a essa parceria, e passo a palavra à doutora Beatriz. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite aos que compõem essa mesa virtual, boa noite, doutora Marilis, doutora Maria Silvia, doutora Rosana, doutora Rafaela Reis, que está aqui também nos apoiando. Boa noite aos funcionários da Ordem, que estão também nos apoiando. Sandra, boa noite. E passo a palavra e agradeço ao professor Ramati Jacino por ter aceitado esse convite. Quero dizer para todos que estão nos assistindo que desde que eu conheci o trabalho dele, quem tem acompanhado as outras palestras e os outros trabalhos que nós já estamos desenvolvendo nesse ciclo de estudos em direito antidiscriminatório, eu sempre cito o trabalho dele, uso o trabalho dele nas minhas petições, porque realmente é um estudo necessário e de grande valor para toda a advocacia e também para toda a população negra. Não só para a população negra, mas que é uma ênfase que nós damos a essa pauta, né? É uma contribuição social. Então, muito obrigada, professor Ramatiz. Passo a palavra ao senhor. A todos uma ótima palestra. Bom, começar agradecendo a generosidade das palavras das colegas, dizer que é uma honra estar participando dessa atividade aqui na OAB, a OAB que tem seu histórico de luta em defesa da democracia, em especial está participando dessa mesa com 5 mulheres negras, e que esse é um exemplo do empoderamento das mulheres negras e quanto que as mulheres negras, em que pese todas as discriminações que a nossa sociedade tem imposto, têm conseguido superar e ocupar espaços que antes eram espaços ocupados unicamente por homens e brancos, né? Que é o espaço da advocacia, inclusive, e dentro da estrutura da própria Ordem dos Advogados do Brasil, nós sabemos como se deram as origens da Ordem dos Advogados do Brasil, que era até então uma entidade, ainda que uma entidade, na sua maioria, favorável às lutas por igualdade, mas uma entidade composta majoritariamente por homens e por homens brancos. Então, eu fico muito feliz, muito honrado em estar participando dessa mesa nessas condições, com as companheiras, com as colegas que estão aqui, todas elas, algumas eu conheço há mais tempo, como a Maria Silvia, outras eu conheço agora, né? Fico muito feliz, a Beatriz, certamente bem jovem, aparentemente com a aparência da idade das minhas filhas, que estão por aí, por essa idade, não foram para o ramo da advocacia, fizeram curso superior em outras áreas, mas, enfim, fico muito feliz de estar aqui e muito honrado de estar participando dessa conversa aqui. A contribuição que eu queria trazer aqui para a reflexão, nesse evento importante, esse conjunto de eventos que vocês estão desenvolvendo aqui, é problematizar um pouco a respeito daquilo que ficou conhecido como racismo estrutural e o racismo institucional na nossa sociedade. No Brasil, é muito comum quando um indivíduo tem alguma manifestação racista, verbaliza o racismo nas redes sociais, em alguns espaços, principalmente quando ele se manifesta contra alguma celebridade, tem uma grande grita, tem um movimento, esse indivíduo é execrado publicamente, tem que ser execrado publicamente, aliás, deveria ser preso, mas essa discussão é pautada como se essa manifestação racista fosse resultado do comportamento marginal de um indivíduo, de uma pessoa, e que como se essa pessoa fosse uma exceção na nossa sociedade. E, na verdade, o racismo no nosso país, ele estrutura a nossa sociedade e ele se tornou institucional. Então, nós temos aí
o exemplo mais gritante e mais trágico que nós temos, certamente vocês, operadoras do direito, têm acompanhado isso de perto, é a imensa mortalidade da juventude negra e do hiperencarceramento da juventude negra no nosso país. Então, a gente percebe o quanto que isso tem sido trágico na nossa sociedade. Muito bem, esse racismo estrutural... Desculpa, gente, está o telefone aqui tirado. Esse racismo estrutural, esse racismo institucionalizado, ele, contudo, ele tem uma origem. O racismo, na minha compreensão, ele não é resultado da maldade dos homens, ele é resultado também da maldade dos homens. Mas o racismo, ele é, acima de tudo, resultado de uma construção, é uma ideologia construída com o objetivo de justificar uma determinada realidade econômica e política criada pelos seres humanos. Então, existe um debate dentro da academia acerca da origem do racismo, se o racismo ele teria se originar, seria algo natural, inerente aos seres humanos ou não. Eu tenho a compreensão que o racismo, esse racismo que nós conhecemos, ele se dá a partir de uma construção num determinado momento histórico, que foi quando os europeus, a partir da transição do feudalismo para o capitalismo, surge uma nova classe social, que é a burguesia. Essa nova classe social europeia se lança ao mar em busca de metais preciosos, de novos mercados, invade outros povos, massacram esses povos, matam milhões de pessoas, saqueiam as outras nações, sequestram as pessoas dessas nações e trazem para o chamado Novo Mundo para produzir a riqueza. Então, esses indivíduos que estavam protagonizando este verdadeiro crime de lesa humanidade que significou o racismo e que promoveram essa ação através daquilo que ficou conhecido como as grandes navegações, que está no bojo da primeira fase da construção do sistema capitalista, que é o mercantilismo, esses indivíduos precisavam justificar o que eles estavam fazendo. E eles tinham um grande problema para justificar isso, porque eles eram todos cristãos, católicos. E a Bíblia diz que todo homem nasceu à imagem e semelhança de Deus. Então, como é que eles iriam justificar que eles estavam submetendo pessoas que nasceram à imagem e semelhança de Deus à condição de animal, de carga, de trabalho e à condição de mercadoria? Então, era necessário, e eles utilizam a própria Bíblia para justificar o que eles estavam fazendo naquilo que a maioria de nós ficou conhecido como o mito de Cã, né? ou com a maldição de Cã, que era para justificar isso. Mais tarde, da mesma forma que se usa a religião, se usa a ciência para justificar o que eles estavam fazendo, e aí eles adaptam o pensamento de Charles Darwin nos seus estudos sobre a biologia, adaptam a antropologia, a sociologia, e aí vem aquilo que ficou conhecido como darwinismo social. Muito bem, tanto a ciência quanto a religião foi criada para justificar o que eles estavam fazendo. E a ciência e a religião foram pilares para construir essa imensa casa ideológica que nós chamamos racismo. Então, na minha compreensão, o racismo ele surge num momento histórico que vai justificar aquilo que os europeus estavam fazendo. Eu não estou aqui negando que existe um estranhamento que é natural entre os seres humanos quando encontram outros seres humanos diferenciados. E esse estranhamento pode levar, sim, a comportamentos de preconceito, comportamentos agressivos ou de medo daquele estranho e, portanto, de violência. Contudo, este estranhamento que é natural entre os seres humanos, ele não tem essa dimensão que teve o racismo, que é resultado de uma elaboração teórica. No Brasil, durante 350 anos, em que toda a riqueza foi produzida pelo braço dos homens e mulheres escravizados,
sequestrados do continente africano, as classes dominantes, as oligarquias que se criaram, resultado dessa riqueza produzida pelos escravizados e escravizadas, elas foram aprofundando esse pensamento e sofisticando esse pensamento, essa ideologia racista. Então, nós nos criamos um país baseado na escravidão e profundamente racista. Ocorre que a escravidão, num determinado momento, ela vai se exaurindo, porque o modelo, aquele modelo econômico, chega um momento que ela já não surgem outros modelos que acabam sendo mais lucrativos. E aqui, rapidamente, eu queria dizer que a escravidão ela acaba por 3 razões principais. A luta dos escravizados, que sempre lutaram desde que chegaram aqui, a pressão do Império Britânico, que já no período da Revolução Industrial já havia suplantado Portugal e Espanha, que foram aqueles expoentes do período anterior, que foi o mercantilismo. Então, Inglaterra, no processo de revolução industrial, precisava de novos mercados, e o escravizado não é um mercado consumidor, porque ele não compra, porque não tem salário. Então, é importante acabar com a escravidão de maneira que o escravizado se torne consumidor. Além de outros interesses, a divisão internacional do trabalho, as disputas pelas rotas comerciais, etc. A terceira razão é a própria lógica do capitalismo, porque o escravizado ele é uma propriedade do indivíduo, daquele indivíduo, e o escravizado pode ser pouco produtivo, pode se evadir, pode morrer, pode adoecer. E o prejuízo nessas hipóteses é muito grande para o escravizador. No capitalismo, não se compra o indivíduo, se compra a força de trabalho. Que em qualquer uma dessas hipóteses, se morrer, se evadir, adoecer, for pouco produtivo, basta substituí-lo e, portanto, não impacta o capital. Essas 3 razões combinadas levam ao final da escravidão. E as oligarquias brasileiras, enriquecidas durante 350 anos de escravidão, ao longo do século XIX, vão percebendo que aquele modelo está se exaurindo. E, portanto, penso em como pavimentar a transição para um outro modelo baseado no trabalho assalariado. Ocorre que o seu pensamento, a sua ideologia racista, construída ao longo de 350 anos, faz com que eles tenham a certeza de que negros só servem para ser escravizados, não servem para o trabalho assalariado. E mais ainda, que negros e indígenas eram prejudiciais ao desenvolvimento da nação, porque, na concepção desses senhores, eram selvagens, né? Eram selvagens, incivilizados e incapazes de viver em sociedade, e eram portadores de todos os vícios e todos os defeitos que pode se imaginar. E que, portanto, para essa classe dominante que procurava protagonizar essa transação do trabalho escravo e trabalho assalariado, era necessário se branquear a nação. Para branquear a nação, há que se excluir os negros, marginalizá-los, jogá-los à margem da sociedade e tentar trazer de outros países pessoas brancas que possam substituir os negros no trabalho, que antes era escravizado, agora na condição de ser assalariado, e substituir enquanto povo brasileiro. Porque eles entendiam que o povo brasileiro não prestava. Aliás, uma parte muito grande da nossa elite continua achando que o povo brasileiro não presta, né? E que preferiu que o povo brasileiro fosse todo branco, né? Aí sim seria um povo que mereceria respeito na opinião deles. Então, este pano de fundo é o que vai orientando, vai norteando a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Ocorre que as pessoas que pensavam essa sociedade nova, que estavam aonde? Né? Num dos lugares que certamente vocês aqui, minhas colegas, conhecem. Na Faculdade de Direito de São Paulo. Quem que estudava na Faculdade de Direito de São Paulo? Os filhos das oligarquias escravistas cafeeiras.
Os pensadores dessa sociedade estavam também na Faculdade de Direito de Recife. Quem estudava lá? Os filhos dos plantadores de cana, dos canavieiros, que enriqueceram com o trabalho escravo. A Escola de Medicina da Bahia, que também era o mesmo grupo social. O IHGB, que é o Instituto criado, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi criado justamente por essas oligarquias para escrever uma nova narrativa do Brasil. Então, esses espaços de excelência acadêmica, todo aquele pensamento vindo da Europa, do darwinismo social, da eugenia, foi rediscutido e teses apareceram e que diziam que o Brasil só melhoraria se o Brasil branqueasse. Ocorre que as pessoas que estavam produzindo esse pensamento faziam parte do mesmo grupo que estava no poder. Opa! Está dando um eco aí? Ah, foi. Esses grupos que estavam dirigindo, que estavam elaborando esse pensamento, eram o mesmo grupo, faziam parte do mesmo grupo social que estava no poder, no legislativo, que fazia as leis, e que era o mesmo grupo social que estava no executivo, que executava a lei, e que era o mesmo grupo social que estava no judiciário, que julgava a partir da lei. Então, essas oligarquias, a partir desse pensamento, dessa certeza que o Brasil só precisava branquear para ser melhorado, colocam em prática o seu projeto político, que é um projeto de transformar o país, deixar de ser monarquia para ser república, deixar de ser um país escravista para ser um país capitalista, contudo, marginalizando a população negra, jogando essa população negra à margem. E essa marginalização da população negra foi efetivado através, inclusive, da legislação. Eu esqueci de perguntar no começo, você marca o meu tempo, Beatriz? Está marcando o meu tempo? Me avisa com 5 minutos, Pode prosseguir, por favor. professor. Pode prosseguir que eu aviso sim. Tá, me avisa com 5 minutos, então, por favor, para eu não extrapolar o tempo. Então, se a gente se empolga aqui, né, vai embora. Então, eles pavimentaram essa transição, né? Essa transição foi organizada e pavimentada por esse grupo social. E não podemos esquecer o grupo social que enriqueceu com o trabalho escravo. A riqueza no Brasil foi produzida através de 2 crimes hediondos: o massacre dos indígenas e o roubo das suas terras e o sequestro de milhões de africanos. Assim que se produziu a riqueza. Eu fico doente quando eu vejo algumas figuras de famílias tradicionais e que vêm com aquela conversa que ficaram ricos, a família ficou rica graças ao trabalho do meu bisavô e tal. Graças ao trabalho do meu bisavô, dos nossos bisavôs, não do bisavô deles. Os bisavôs deles estão lá nos chicoteando, estuprando as nossas avós, é isso que eles estavam fazendo, e enriquecendo as nossas custas, né? Então, foi essa gente que tinha o poder político para fazer a transição. E, ao fazer essa transição, a partir dessa concepção racista que tinham, foram produzindo uma legislação que tem por objetivo explícito excluir a população negra. O senso comum no nosso país, e mesmo em alguns setores da academia, a partir do mito da democracia racial, tentam argumentar que o racismo no Brasil é um comportamento episódico de indivíduos e que nunca existiram leis racistas no Brasil, como, por exemplo, as leis do Apartheid na África do Sul ou as chamadas leis de Jim Crow no sul dos Estados Unidos. No Brasil existiram leis racistas, leis explicitamente racistas que existiram aqui no nosso país, e leis essas que foram pavimentando essa exclusão, foram excluindo a população negra da nossa sociedade. Então, nós podemos pegar aqui alguns exemplos de legislação que, implícita ou explicitamente, discriminaram a população negra e jogaram a população negra na marginalidade. Vamos pegar, por exemplo, vamos começar com a Lei de Terras, de 18 de setembro de 1800. A lei de... Desculpa, gente, esse telefone de vez em quando toca aqui, eu estou sozinho aqui.
a Lei de Terras de 18 de setembro de 1850. Até a promulgação da Lei de Terras, tinha duas formas de ter terra no Brasil. Através daquilo que eles chamavam a posse mansa e pacífica, ou seja, uma família pobre poderia ocupar um pedaço de terra, as chamadas terras devolutas, praticando agricultura de subsistência e o pequeno comércio ali, numa feira, etc. Essa família ia criar, plantar mandioca, milho, criar porco, criar galinha, talvez até uma vaca, e conseguia sobreviver. Uma outra forma de ter terra no Brasil era através das sesmarias, que era uma doação que o imperador fazia aos chamados homens bons, que eram os homens brancos, cristãos e pais de família. Muito bem. Com a promulgação da Lei de Terras, só tem uma forma de ter terra no Brasil, através da compra. E essa lei cria uma série de dificuldades para o posseiro legalizar a sua terra e uma série de dificuldades para o sesmeiro legalizar a sua terra. Então, essa lei ela promove o latifúndio, contribui para a expulsão do trabalhador do campo para a cidade e ela prejudica os pobres em geral, os brancos pobres, os chamados caboclos, caipiras, os índios aculturados e aqueles ex-escravizados e ex-escravizadas que, uma vez deixando o cativeiro, poderiam sobreviver na pequena agricultura familiar. Algo, inclusive, que aconteceu nos Estados Unidos no final da Guerra de Secessão, que foram doados lotes de terras a parte daquelas famílias de ex-escravizados. Parte dessa legislação foi revogada com a morte de Abraham Lincoln, mas teve esse projeto nos Estados Unidos, inclusive fez que nós tenhamos nos Estados Unidos uma quantidade significativa de famílias negras de classe média, diferentemente daqui no Brasil. Então, a Lei de Terras prejudica a população pobre em geral e os negros em particular. Ocorre que isso não foi suficiente. Existiram também leis, como aqui em São Paulo existiu uma postura municipal em 1886 que proibia que negros exercessem uma série de ocupações. As ocupações mais privilegiadas que passaram a ser reservadas para os brancos, principalmente para os europeus, e mesmo aquelas ocupações chamadas de trabalho de negros, que historicamente era exercido por homens e mulheres negros, sofreram ou disputa com os europeus, ou então simplesmente eram criminalizadas, como as rezadeiras, benzedeiras, aqueles que faziam unguentos, enfim, todos aqueles que cuidavam da saúde, principalmente as mulheres negras, as quitandeiras, todos eles sofreram algum tipo de impedimento, além daquelas proibições explícitas na lei. Em 1858, em 1870, 1854 e depois em 1878, existiram leis que proibiram negros de estudar. Então, existiu proibição de estudar. Então, veja bem, na nossa sociedade, o Estado brasileiro impediu que os negros tivessem acesso à terra, que seria uma das formas de ter um trabalho a partir do momento que deixassem de ser escravizados, proibiu de trabalhar e proibiu de estudar. E, como se não bastasse, criou uma série de vantagens para os imigrantes virem para cá, como passagem de navio custeada, hospedaria dos imigrantes em Santos e em São Paulo, compra facilitada da terra, isenção de impostos e até mesmo dinheiro que recebiam um certo recurso para vir para cá. Então, o Estado brasileiro, na verdade, é um Estado racista. Foi o Estado brasileiro que criou a desigualdade racial no nosso Brasil. Então, é nesse sentido que não é meu objetivo refutar Florestan Fernandes, que eu acho que foi um dos sociólogos mais importantes e que mais se aprofundou na discussão sobre a questão racial, entender a questão racial no Brasil, mas é possível, a partir das novas pesquisas, nós ampliarmos, aprofundarmos as elaborações teóricas de Florestan. Florestan afirmava que, ao final da escravidão, os negros não se inseriram no mercado de trabalho porque as elites abandonaram os negros à própria sorte. O que eu gostaria de afirmar é que, se as elites tivessem simplesmente abandonado os negros à própria sorte, nós teríamos, os nossos ancestrais, teríamos, por conta própria,
a partir do trabalho que já exerciam durante a escravidão, agora na condição de livres, teriam conseguido ter ascensão social a partir do seu trabalho, a partir do seu esforço, a partir do seu trabalho. Ocorre que o Estado brasileiro não foi simplesmente omisso com os negros e ter atirado os negros à própria sorte. O Estado brasileiro ele foi protagonista, na minha compreensão, de maneira deliberada, a partir da sua construção racista, do seu pensamento racista, de impedir que os negros se integrassem à sociedade. O impedimento se dá com a lei e o impedimento se dá com o privilégio aos imigrantes. Então, isso foi bastante duro e bastante organizado, esse impedimento, e bastante planejado. Sem contar aquelas leis que não foram explícitas, mas foram implicitamente racistas, e certamente talvez não precise aprofundar muito aqui. Nós vamos pegar o que foi a lei Rio Branco, que ficou conhecida como Lei do Ventre Livre, né? Que mantinha a mulher escravizada e libertava, entre aspas, o seu filho, jogando o seu filho nas mãos do Estado, porque até 9 anos de idade essa criança era a responsabilidade do senhor da sua mãe, e depois esse senhor da sua mãe recebeu uma indenização de R$600 mil e jogava essa criança aos cuidados do Estado, né? Criando, na verdade, a figura que ficou conhecida aí há algum tempo atrás, que hoje nós não usamos mais essa expressão, do menor abandonado, né? E a outra lei extremamente cruel, a Saraiva contra Egito, ficou conhecida como Lei do Sexagenário, que jogava o idoso, que já tinha exaurido todas as suas forças, produzindo a riqueza para o senhor, jogava esse idoso na mendicância, porque ele não interessava mais, porque ele já não tinha mais força para produzir a riqueza, então libertava o idoso e jogava ele na mendicância. Então, esta crueldade, esta construção dessa sociedade absolutamente desigual, onde joga toda a população negra na marginalidade, é a origem dessa sociedade que nós dizemos, uma sociedade baseada no racismo estrutural, no racismo institucional. Por isso, na minha compreensão, qualquer tentativa de superação do racismo no Brasil passa pela discussão de classes. Existem alguns companheiros e companheiras, colegas que eu respeito muito e que consideram que a questão racial está equidistante da questão de classes e está equidistante das questões ideológicas. Na minha compreensão, uma sociedade como a nossa, onde nós somos 55% da população, uma sociedade onde a totalidade da classe dominante é branca, a grande maioria da classe média é branca e a grande maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras, quem produz a riqueza e não se apropria dela, é negra. Essa sociedade, quando se for discutir a questão de classe, quando for discutir a questão político-ideológica, tem que discutir a questão racial. Então, é nesse sentido que eu acho que é muito importante que se faça esse debate no interior do movimento negro, no interior, inclusive, dos partidos políticos todos, para que esse debate tenha que ser pautado, porque essa discussão ela está presente na nossa sociedade e o racismo estrutura a nossa sociedade. Não dá para discutir na nossa sociedade, olha, nós vamos melhorar a condição dos pobres sem discutir qual é a cor e o gênero da maioria desses pobres. Não dá para discutir na nossa sociedade, não, nós vamos colocar os pobres na universidade sem discutir qual é a cor e o gênero da maioria desses pobres para ir para a universidade. Ou aqueles que deixarão de ir para a universidade, dependendo das políticas públicas que forem colocadas em prática. Então, eu compreendo que qualquer transformação, a superação de uma sociedade desigual, passa pela superação do racismo estrutural e do racismo institucionalizado. Esse racismo institucionalizado, que é construído por 350 anos de escravidão, que é materializado, na minha compreensão, principalmente da maneira como se deu a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, ele é mantido pela maioria dos governantes ao longo da história do nosso país, né? Ao longo da nossa história, a maioria dos governantes, salvo algumas raríssimas exceções,
eles mantiveram este apartheid que existe aqui no Brasil. E aqueles que ousaram tentar diminuir esse apartheid, bacana, 5 minutos, aqueles que tentaram diminuir esse apartheid sofreram, foram apiados do poder de forma violenta a partir de golpes de Estado, né? E aí vamos pegar um exemplo lá no passado, com o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um ditador, fez um monte de barbaridades, mas o Getúlio Vargas ele fez uma lei que me parece muito interessante, que é a lei dos 2/3. Na lei dos 2/3, ele exige que as empresas contratem no mínimo 2/3 de trabalhadores brasileiros, porque as empresas se recusavam a contratar brasileiros e principalmente brasileiros negros. Isso favoreceu a população negra, que começou a entrar no mercado de trabalho formal, do qual era totalmente rejeitado. Isso nós estamos falando da década de 30. Além das leis trabalhistas, além de ter reconhecido a capoeira em 1934, aliás, o candomblé em 1934, ter reconhecido a capoeira em 1937, ter recebido os dirigentes da Frente Negra, que depois ele só fechou a Frente Negra, porque a Frente Negra virou um partido, e quando ele deu o golpe, ele fechou todos os partidos. Então, o que aconteceu com o Getúlio Vargas? Primeiro, ele foi forçado a renunciar, depois foi levado ao suicídio. Em 1964, em 1961, 62, um outro governante também, embora oriundo das elites, promoveu algumas pequenas mudanças, as tais reformas de base, aumento do salário mínimo que beneficiava os pobres como todos e os negros em particular, que foi João Goulart, que foi defenestrado o poder do golpe de Estado. Em 2016, a partir de 13, 14 anos dos governos que criaram cotas de universidade, criaram cotas no serviço público, fizeram ProUni, fizeram Minha Casa Minha Vida, fizeram uma série de políticas públicas insuficientes, tímidas, e, contudo, também foram defenestrados e sofreram um golpe de Estado. Ou seja, a oligarquia que está por trás do poder no Brasil, ela não aceita que se promova, ainda que sejam políticas insuficientes de promoção da igualdade racial. Eles querem essa sociedade cindida, querem essa sociedade que é um verdadeiro apartheid. Então, eu acho que é uma realidade que nós precisamos discutir e é uma realidade que nós precisamos, independente da opção partidária de cada um, cobrar, inclusive nessas eleições, que os partidos políticos além da importância simbólica de empoderamento de ter negros e negras disputando cargos, que isso é importante, mas, na minha compreensão, mais importante é que tenham políticas concretas. Porque eu não quero, sinceramente, não sei se alguém aqui tem simpatia por ele, né? Mas um negro como Sérgio Camargo realmente não resolve o nosso problema, né? Uma coisa daquela é uma vergonha, inclusive, para a população negra. Aliás, vergonha para o pai dele, Oswaldo de Camargo, meu amigo há 40 anos, uma grande liderança do movimento negro de São Paulo, e que tem vergonha de ter aquele filho lá. Mas não é esse tipo de negro que nós estamos falando. Então, eu acho que a gente tem que cobrar dos partidos políticos, que tem homens e mulheres negras disputando os cargos, mas, mais do que isso, homens e mulheres negras comprometidos e homens e mulheres negras e também brancos que se comprometam a efetivar políticas de promoção da igualdade racial. Então, é nesse sentido que eu acho que é fundamental que, nesse momento político, que nós estejamos atentos. E, para concluir, eu só queria dizer que duas coisas que eu acho que é muito importante que diz respeito à profissão de vocês e à minha profissão. O racismo, eu acho que a gente combate racismo. O racismo está na cabeça das pessoas. O racismo está na cabeça do racista. Então, ele foi criado com esse pensamento racista. Então, o racismo, eu acho que a gente combate com a educação, se combate com a cultura, se combate com a reflexão. O racismo ele tem a sua materialização. A materialização do racismo é discriminação. E a discriminação só se combate com a lei, né? Então, é nesse sentido que eu acho que nós, professores e advogados e advogadas, temos papéis muito importantes na nossa sociedade, né? Seja combatendo o racismo enquanto ideologia através da educação, da reflexão, da discussão,
e seja combatendo a materialização do racismo que se dá na discriminação positiva, que aí sim a gente combate com a lei. Aí tem que pôr na cadeia. Ou produzir leis mais draconianas que possam impedir, de fato, o racismo, a discriminação que ela aconteça. Então, é nesse sentido que eu acho que nós, né, dois grupos aqui, temos papéis muito importantes e certamente vocês, todos nós estamos conscientes do nosso papel e quanto mais nós pudermos ampliar esse papel, multiplicar essa certeza e trazer mais gente para essa luta, por uma sociedade decente, por uma sociedade justa, onde uma sociedade onde as pessoas sejam valorizadas pelo seu mérito, pelo seu caráter e não pela cor da pele. Então, acho que é muito importante o que nós estamos fazendo aqui e agradeço mais uma vez pelo convite. Queria deixar essa contribuição e aberto para a gente continuar dialogando. Muito obrigado. Obrigada, professor Ramatiz. Desculpa as interferências, eu estava tentando ajustar a minha internet e acabei passando a palavra muito rápido. Imagina, não fiz a sua apresentação, mas a sua exposição já fez a apresentação do senhor e já disse ao que o senhor veio e a sua grande contribuição para todos nós. Mas, em tempo, faço aqui a apresentação do professor Jaci, doutor em História pela Universidade de São Paulo, pela USP, professor do curso de bacharelado em Economia na Universidade Federal do ABC, autor dos livros Branqueamento no Trabalho e Transição e Exclusão, por meio do mercado de trabalho em São Paulo, pós-abolição, 1912-1920. Pesquisador com foco em igualdade de raça, gênero e gênero. Então, a apresentação veio depois da exposição, a exposição dele já deixa bem claro como toda a intelectualidade dele contribui para o nosso dia a dia, inclusive para nós advogados. Como eu disse no início, eu uso o livro e a pesquisa do professor até nas minhas questões. Bom, tem algumas perguntas aqui no chat. Peço para o pessoal... Beatriz, a sua voz está falhando um pouco. Será que tem alguma coisa que posso fazer? É o seu áudio, Beatriz. A gente não consegue entender o que você está dizendo. Deve ser a conexão, então. Será? Agora Deixa eu tirar o fone. Então, agora era o fone que estava mal conectado. Então Vocês tá. não entenderam absolutamente nada? Preciso repetir? Não, deu para ouvir parte. Sim, tá, mas podia melhorar, então. Tá bom. Perfeito, obrigada pelo aviso. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Eu peço para todos que encaminhem as perguntas no Q&A, ou, como diz a doutora ali, no PA, para que facilite, porque são muitas as mensagens no chat. Eu sou uma audiência de quase 300 pessoas. Vou passar aqui para as perguntas. Professor, como eu disse... Está falhando de novo. Deixa eu te dar uma sugestão. Melhora? Eu posso fazer umas perguntas do Q&A enquanto você corrige sua conexão? Claro. Só me disse se melhorou sem fone. Melhorou. Agora melhorou. Então era o fone. Ao invés de auxiliar, ele estava me atrapalhando. Então vamos seguir. Tá bom, obrigada. Quer fazer as perguntas? Então, eu vou seguir. Professor, o livro da Carolina Maria de Jesus, o Diário de Tira, tem um trecho, a casa do avô dela, que é um ex-escravizado. Desculpa, Beatriz, não estou te escutando de novo. É melhor tentar a doutora Marilis fazer as perguntas. Por favor. Às vezes, eu se acho você que tirar a câmera quando está falando, às vezes melhora. Não sei se já aconteceu uma vez. Enquanto você está falando, você tirar a câmera, que às vezes melhora. Não sei se nesse caso vai funcionar, já aconteceu algumas vezes. Mas vocês decidem aí como faz. Vamos fazer assim. Eu vou pedir para a doutora Beatriz me encaminhar essa pergunta que ela estava fazendo pelo WhatsApp. E eu vou iniciar aqui algumas perguntas do Q&A, ok? Então, vamos lá.
Parabéns, guerreiro Ramatiz, pela riqueza de informações. No seu ponto de vista, como podemos atuar para implementar a disciplina de Direito Antidiscriminatório na plataforma curricular dos cursos de Direito? Eu vou passar primeiro essa pergunta, então, ao professor, para que ele inicie a explanação, torcendo para que a doutora Beatriz consiga estabelecer conexão e retomar a fala. Olá, boa tarde, obrigado pela generosidade do elogio. Como podemos atuar para incluir esses conteúdos nas disciplinas de direito, não é isso? Olha, eu acho que a principal forma é a gente conseguir fazer valer e implementar a Lei 10.639, que é uma lei de 2003, que inclui história e cultura africana nos currículos escolares. E que algumas pessoas, de forma equivocada, pensam que esses conteúdos têm a ver só com professor, quem vai ser historiador, ou geógrafo, ou vai discutir literatura ou arte. Não, essa lei é para incluir em todos os cursos, inclusive os cursos de exatas, inclusive. Porque isso tem a ver com uma construção de uma cultura, um legado que faz parte da formação de todos. Então, um advogado, uma advogada que estiver formada com este pensamento, com este olhar, com uma visão mais ampla do que é o legado de todos aqueles que construíram o Brasil, certamente será um advogado, uma advogada melhor. E se for um juiz, se for um promotor, certamente será melhor, será mais justo, né? Então, incluir nos currículos esse tipo de disciplina é fundamental. E o problema é uma briga que nós temos, que é uma luta política, não política partidária, mas uma briga política, para fazer com que as universidades públicas e privadas incluam esse tipo de disciplina nas suas grades, que algumas já fazem, outras se recusam a fazer, outras fingem que fazem, mas não fazem para valer, né? Faz uma coisa assim, misturada, coloca como se tudo fosse uma questão de direitos humanos, como se a questão racial não tivesse uma singularidade que deveria ser estudada, e muitas vezes não atende à lei. Então, acho que nós precisamos, sim, pressionar para que se cumpra a lei, porque a lei nós já temos, tem que fazer cumprir essa lei. Além do próprio Estatuto da Igualdade Racial, que contempla também vários outros aspectos. Eu vou tentar fazer a pergunta e desligar o vídeo, tá? Se vocês estiverem me escutando, me avisem, por favor. Não, agora estou escutando bem. Vou falar rápido. Professor, no livro da Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita, ela descreve a casa do avô dela. Ela descreve o seguinte: era uma choça semelhante às ovos de índios que eu via nos livros. A casa do avô era tão pobre. Em um dos seus livros, o senhor fala que o Código de Postura Municipal de São Paulo, de 1886, proibia a construção de casas de meia água, ranchos ou puxados, cobertos de capim, palha ou sapê, que a norma se manteve após a abolição da escravidão. Eu gostaria que o senhor, por favor, contribuísse conosco dizendo como esse código de posturas e como normas semelhantes em outros estados colaboraram para a marginalização e para a exclusão da população negra dos centros comerciais e da referência de metrópole que se projetava no Brasil. Muito bem. Todas vocês, certamente, até porque é perto aí da sede da UAB, conhecem a Rua da Quitanda, em São Paulo, no centro de São Paulo. Tem Rua da Quitanda no Rio de Janeiro, tem Rua da Quitanda no Recife, tem Rua da Quitanda em Porto Alegre, em Salvador. E essas ruas da Quitanda existem porque era onde ficavam as mulheres negras, na sua maioria,
que viviam das suas quitandas. O que essas mulheres faziam? Essas mulheres tinham pequenas roças, pequenas chácaras, nos lugares onde hoje é o espaço central, criavam porco, criavam galinha, plantavam mandioca, matavam o bicho, faziam comida e vendiam ali nesses lugares. Então, o centro de São Paulo era habitado ao longo do século XIX, até quase o final do século XIX, por grande maioria de famílias negras. Evidentemente, essas famílias negras, ex-escravizados, viviam em moradias precárias, não viviam em moradias de luxo, viviam em moradias precárias. Ao estabelecer nesse Código de Postura e outros, e aí vamos lembrar que no Rio de Janeiro, em período mais ou menos parecido, existiu todo aquele projeto higienista liderado por como é que chama esse agora, a Fiocruz, Oswaldo Cruz, né? Sob a liderança do prefeito Pereira Passos, que fazia todo um projeto de expulsar a população pobre e preta do centro do Rio de Janeiro, e depois teve aquela campanha de vacina que gerou uma revolta que ficou conhecida como a revolta da vacina. Então, existia um projeto higienista nos centros dessas cidades que começavam a crescer, se tornar metrópoles, para expulsar os negros. Como uma das formas de expulsar os negros era normatizar e dizer que alguns tipos de moradia não era possível ter no perímetro urbano, que era insalubre, porque era perigoso, enfim, todas as razões que tinham, e aí começa a se destruir essas casas e expulsar essa população negra. Então, é o projeto de expulsão. Em São Paulo aconteceu em várias fases. A primeira fase, quando expulsam dali da área central, como, por exemplo, inclusive a igreja do Paissandu, onde funciona até hoje uma irmandade que surgiu, foi criada em 1711, que é a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que funcionava onde hoje é a Bolsa de Valores, e foram empurrados, a igreja demolida e criado lá a igreja do Paissandu, porque naquela época era mais afastado, no outro morro, depois do rio, Anhangabaú. E essa é a primeira leva de expulsão. Depois teve a expulsão que foi tendo nos bairros, por exemplo, no Brás e no Bexiga, que eram bairros negros, que depois os negros foram sendo expulsos para serem ocupados esses bairros pelos italianos. Como o bairro da Liberdade, que era chamado o Sul da Sé, que os negros foram expulsos e deram lugar para os japoneses. E foram sendo expulsos em direção à Zona Leste até o Tatuapé, Penha, São Miguel Paulista, e foi assim, várias vagas de expulsão. Até que na década de 70 é criada a cidade de Tiradentes, a 40 quilômetros do centro de São Paulo, para expulsar, para mandar para mais longe possível os negros, os pretos, os pobres que viviam nos cortiços do centro de São Paulo. Que foi criado no mesmo período que no Rio de Janeiro, vê só a coincidência das ações das governantes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, no mesmo período do Rio de Janeiro, foi criada a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Também bastante distante para jogar preto e pobre para mais longe possível. Então, este movimento de expulsão é um movimento que vai acontecendo em vários momentos da história do Brasil. E é singular que a Carolina Maria de Jesus, com toda a sua genialidade, consegue colocar na sua, né, de forma lírica, na sua arte, essa realidade que na academia alguns chamam de gentrificação, né, que é essa forma de expulsar porque vai valorizar determinada região. Então, é uma realidade concreta da nossa história de sermos expulsos, sermos enxotados para cada vez mais longe, sempre vivendo cada vez em condições mais precárias. Muito obrigada, professor, pela sua exposição. Nós descobrimos
tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que nós descobrimos qual era a falha técnica que a doutora Beatriz estava enfrentando. A notícia ruim é que essa falha técnica era uma queda de energia elétrica e agora ela ficou completamente que pena. isolada. Mas ela está aqui conosco, ainda que remotamente, porque ela me ligou e eu coloquei no Viva Voz, então ela teve a oportunidade de escutar o senhor, ainda que de maneira improvisada. Professor, eu gostaria de dar sequência aos diálogos, e nós temos muitas indagações que vão ao encontro da questão do ensino, dos estudos de direito antidiscriminatório nas faculdades de direito, como impulsionar essa questão enquanto política pública, mas se o senhor me permite, eu gostaria de dar um pouco mais de vazão ao comentário que o senhor fez nesse momento, relacionando a Milton Santos. O senhor traz dados que dialogam com a geografia do racismo, dialogam com as reflexões de Milton Santos. E, particularmente, eu fui uma criança criada na Coab de Carapicuíba, e as histórias que ouvíamos dos mais velhos eram exatamente essas, né? As pessoas que ali residiam, de fato, moravam ou no Canindé ou na Vila Maria, e houve aí esse movimento de expurgo das pessoas pretas para as regiões mais distantes e mais periféricas, justamente para atender aí anseios de especulação imobiliária dessa outra área da cidade de São Paulo. E aí, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o senhor quais são as condições, se o senhor vê hoje na contemporaneidade, condições de revertermos as polaridades relacionadas à geografia do racismo, ao racismo estrutural que permeia sempre serviços mais sucateados e deficitários às regiões onde a população negra reside, enfim. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, interrelacionasse a questão dos discursos hegemônicos, das oligarquias, da vontade política, ao atual estado de coisas em que vivemos, e saber se existe, ou na opinião do senhor, quais seriam as ferramentas de criação de uma contracorrente em relação a essa força de construção e manutenção da opressão dos corpos negros. Só a luta. Não vejo uma outra forma de enfrentarmos isso que nós estamos enfrentando sem ser com luta. E a luta faz parte da nossa história desde que o primeiro homem, primeira mulher pisou em solo brasileiro na condição de escravizados. Então, foi a luta dos escravizados que derrotou a escravidão, foi a luta dos ex-escravizados que permitiu que alguns conseguissem se inserir socialmente, foi a luta do movimento negro que fez com que hoje nós tenhamos pequenos avanços, ainda insuficientes e muitos deles correndo sério risco, para a melhora da condição da população brasileira, da população negra, né? Então, essa luta contra essa hegemonia, contra essa mentalidade racista, ela é secular nossa, né? E, em alguns momentos, nós avançamos, em alguns momentos nós temos derrotas, em alguns momentos os nossos inimigos têm vitórias. Nós tivemos, durante um certo período, algumas vitórias importantes e agora nós estamos amargando algumas derrotas importantes, né? O que está sendo feito em nível do governo federal e dos governos estaduais, e chamo novamente a atenção, São Paulo e Rio de Janeiro, contra a população em geral e contra a população negra em particular, é genocídio, né? É crime continuado. O que aconteceu em Paraisópolis, onde aqueles 9 meninos foram massacrados pela polícia, encurralados e massacrados pela polícia, aquilo não é responsabilidade apenas daquele policial, daqueles policiais que já foram soltos, inclusive. Certamente vão voltar para as ruas para fazer mais crimes contra a população preta na periferia.
não é responsabilidade só daqueles policiais, aquilo é responsabilidade do governo do Estado. O que o Witzel está fazendo no Rio de Janeiro, de massacre nas comunidades, mandando metralhar de helicóptero, aquilo é crime de lesa humanidade. O que o Bolsonaro está fazendo, tanto no que diz respeito à destruição de empregos, à propagação do coronavírus e diversos outros crimes correlatos, é crime de lesa humanidade, é crime de genocídio. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação trágica e hoje nós estamos resistindo ainda. Agora, o que eu acho que é importante, que dá um recado para o movimento negro mais orgânico como nós, né? Eu, pelo menos, sou militante do movimento negro há mais de 40 anos, orgânico e tal, é que quem está na ponta, quem está protagonizando a resistência maior é a juventude, é a molecada preta. Quem é que foi fazer atos aí contra o fascismo? São as torcidas organizadas. Quem está na torcida organizada é a molecada preta, da periferia. Mesmo se arriscando, porque já se arriscam todo dia, não estão se arriscando mais do que se arriscam normalmente, estão lá. Quem é que fez uma manifestação fantástica há uma semana atrás aí? São os meninos que entrega comida de moto, que é o que é a molecada preta que está aí, sem emprego nenhum, emprego precarizado, vivendo em condições absolutamente perigosas, morrendo não sei quantos por dia no trânsito, sem direito a nada. Essa molecada que está sendo a vanguarda. Então, eu acho que isso é um recado para o movimento negro, para olhar essa garotada, sair um pouco. Eu sou da academia, fiz um esforço para ir para a academia, mas sair um pouco da academia, das salas com ar refrigerado e dos tapetes, e botar o pé no barro e conhecer essa molecada que está indo para cima aí. Tá? Então, acho que é a luta que é o nosso caminho. Muito obrigada, professor, muito obrigada. É revigorante ouvi-lo e saber que o caminho e que as opiniões são convergentes. É um recado emblemático e histórico. Mais uma vez, eu tenho o prazer de ouvir, dentro desse espaço da Ordem dos Advogados do Brasil, uma fala emblemática. Semana passada tivemos o prazer de receber Sueli Carneiro e hoje, nessa semana, temos o prazer de receber o senhor, professor Ramati. Eu gostaria de condensar aqui algumas perguntas, porque o nosso Q&A está bem disputado, então eu vou já pedindo, né, as mais sinceras escusas aos colegas e às colegas que mandaram perguntas, não vou fazê-las de maneira direcionada, individual, vou fazer um comentário geral e passar a palavra para que o professor também possa seguir a sua explanação. Bom, nós temos uma pergunta que vai ao encontro das questões relacionadas ao comportamento social das pessoas negras, perpassando a questão dos comportamentos afrocentrados e de como fomentar aí novas práticas de construções sociais, enfim, pensando também na questão do black money, relações afetivas, a valorização do ser negro. Temos também aqui diálogos que vão permear a questão da antiga Lei 10.639, que fala sobre o direito antidiscriminatório. Se a disciplina de direito antidiscriminatório pode ser incluída no contexto dessa lei. Temos outros comentários que dialogam se os centros acadêmicos podem fazer uma pressão e uma incidência política para construir e questionar a inclusão dessa disciplina nas grades curriculares. A doutora Ana Amélia Camargos menciona que a PUC faz há alguns anos um curso de Direitos Humanos que dialoga com essas questões. Se o senhor conhece, pode ser um exemplo. A colega a doutora Rafaela Reis, que é vice-presidente aqui da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa. Um beijo, doutora Rafaela, que é uma pessoa que faz as coisas acontecerem aqui para nós sempre. Fala sobre a questão dessa disciplina também, se ela deve ser absorvida por direitos humanos ou se ela deve estar em apartado. E aí os outros temas são um pouco
diferentes, então eu vou entregar esse bloco de questões relacionadas aos centros acadêmicos, aos coletivos, à disciplina de direito antidiscriminatório, às instituições públicas, para que o senhor explane um pouco, ok? Obrigada. Bom, foram várias questões aí, né? Vamos ver se eu consigo dar conta. Várias questões importantes e que cada uma dá um, né, motivo para uma explanação bastante longa, né? Começou-se falando da questão do comportamento, das novas práticas de construção social. Eu acho que existem novas práticas e a gente tem que ficar atento nelas. E a questão do black money. E aí eu quero polemizar um pouco em relação ao black money, que me parece uma iniciativa adequada se nós entendermos que nós temos que nos adaptar à realidade que nós vivemos. E a realidade que nós vivemos, a realidade econômica que nós vivemos, é de um país capitalista. E que, portanto, se é um país capitalista, e não é por acaso se chama Black Money, que essa ideia vem dos Estados Unidos, dos negros americanos, se é um país capitalista, nós precisamos nos inserir nesse modelo capitalista e tentar espaços para que negros consigam ter ascensão econômica num país capitalista. Eu acho que é válido fazer isso e é talvez um pouco de pragmatismo fazer isso quem propõe Black Money. Contudo, eu estou convencido que isso não resolve o nosso problema. Porque, repito, nós não somos 13% da população como são os negros nos Estados Unidos. Nós somos 55% da população. E não vai se resolver o problema de 55% da população com uma ação de solidariedade onde negros compram de negros. Porque nós somos muito grandes. Nós temos muita gente. Nós somos um país com 180 milhões de pessoas, sendo que 55% são negros. Então, é uma quantidade muito grande em que, na minha compreensão, a gente melhora a condição da população negra como um todo, promovendo políticas públicas. É o Estado que tem que fazer isso. Achar que a iniciativa privada, achar que entrar no mercado e disputar o mercado, se tornar empreendedor, isso vai resolver o problema. Às vezes, resolve o problema de um ou outro indivíduo, de uma outra família, que consegue um nicho do mercado e consegue ter uma ascensãozinha social, né? Virar um pequeno empresário, quem sabe um dia virar um grande empresário. Mas resolve o problema do indivíduo. E eu, particularmente, eu quero me debruçar sobre o problema de todos, não de um indivíduo. Então, eu acho que é insuficiente nesse sentido, por mais que eu acho que tem méritos aqueles que defendem o Black Money. Eu não estou dizendo que eu sou contra, mas eu acho que é insuficiente para a realidade que a gente vive. E pergunto aqui se a disciplina de direito discriminatório que se estaria inserido no âmbito da Lei 10.639. Olha, eu não conheço a ementa dessa disciplina, mas, até pelo título, eu diria que está inserido sim, que a Lei 10.639 ela funcionaria como um grande guarda-chuva e estaria inserido. Não saberia dizer mais detalhes, como eu disse, não conheço a ementa, não sou professor de direito, mas até pelo título e pelo que a gente ouviu falar de um ou outro colega, estaria inserido sim, e é bom que esteja, e é um argumento para que se implemente essa disciplina. E, com certeza, acho que os centros acadêmicos podem e devem pressionar para que as universidades adotem essa disciplina e outras disciplinas, né? Acho que isso é muito importante. Deixa eu só dar um exemplo. Eu sou professor de bacharelado de economia lá na Universidade Federal do ABC. Eu dou uma disciplina que chama Desigualdade, Raça, Gênero e Renda, que é uma disciplina que foi criada, apesar de já ter outra, que é Estudos Étnico-Raciais. Então, assim, o fato de ter uma disciplina que é Estudos Étnico-Raciais não impede de ter uma outra, que tem um recorte diferenciado que vai tratar das desigualdades, né? Então, essa e outra disciplina pode se multiplicar. E também foi perguntado... concluindo, eu acho que sim, com certeza os centros acadêmicos têm que pressionar que os estudantes aí, negros e brancos,
podem fazer esse movimento para pressionar as universidades, principalmente, também não, todas, públicas e privadas. Mas as públicas ainda a gente consegue um pouco mais de pressão, tem sido um pouco mais avançado, até porque a gente sabe que a universidade pública tem mais qualidade, investe mais em pesquisa, etc. Mas tem que pressionar todas. E a questão dos cursos de direitos humanos, né? Deram um exemplo da PUC, se ele contemplaria essa discussão da questão racial. Olha, eu diria que entre não ter nada e ter curso de direitos humanos, é preferível que tenha curso de direitos humanos. Mas, com certeza, os direitos humanos eles são insuficientes para dar conta de toda a questão que envolve a questão racial. Existe uma tendência, tanto na academia, como até mesmo em alguns governos, mesmo governos de esquerda, de colocar no mesmo guarda-chuva todos os oprimidos. Então, mulher, negro, índio, LGBTI+, deficiente, todos são oprimidos, então vamos colocar tudo junto. Não é tudo junto. Tem singularidades, né? A diferença da opressão contra a mulher é uma, contra o negro é outra, quando o portador de deficiência é outro, quanto o homossexual é outro. Então, são discriminações. Evidentemente, nós todos que somos ativistas, somos solidários entre as lutas, mas tem singularidade. Então, da mesma forma que eu defendo, por exemplo, que nos governos federal, estadual e municipal tem que ter secretarias de primeiro escalão de promoção da igualdade racial, que não é suficiente ter uma secretaria de direitos humanos que atenda a todos, também na academia eu defendo que tem que ter cursos de formação específicos sobre a questão racial. Um curso de direitos humanos não dá conta, não atende toda a grandiosidade, todas as interfaces que tem na questão racial, do ponto de vista histórico, filosófico, artístico, enfim, é muito psicológico, é muito ampla essa discussão. Muito obrigada, professor, pelas suas colocações. Seguindo, então, aqui. Temos aqui alguns comentários acerca da lei de cotas, da sua importância, enfim, como o cenário que permeia a questão da educação se dá. Temos aqui um comentário que vai ao encontro do trabalho e do dever que a OAB tem em relação a impulsionar que as faculdades de direito entendam a importância de direito antidiscriminatório. Eu concordo plenamente que a OAB tem por missão fazer esse trabalho, principalmente no âmbito do ensino jurídico. É o que tentamos e temos feito aqui na Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, já em interlocução também com comissões do Conselho Federal, sempre suscitando essa temática. Há uma edição emblemática do nosso jornal da OAB, do nosso Jornal da Advocacia, que fala sobre a questão do racismo estrutural e, dentre as temáticas, dentre os assuntos aventados nessa edição emblemática do nosso jornal, está também a questão do ensino das relações étnico-raciais e do direito antidiscriminatório no âmbito das instituições de ensino, o que é particularmente nós da presidência da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa e a coordenadoria, também aqui representada pela doutora Rosana Rufino, que coordena os trabalhos relacionados a direito antidiscriminatório, presumo eu, salvo aí a minha pretensão, mas que nós sejamos a única comissão na Seccional São Paulo que possui uma coordenadoria de direito antidiscriminatório, quiçá de alguns espaços do nosso país. Então é com esse pioneirismo, é com essa vanguarda, é com essa força de colocar o direito antidiscriminatório ladeado por todas as demais áreas de conhecimento, assim como o professor doutor Ramatiz Jacino bem diz aqui nessa noite emblemática histórica, que nós trabalhamos. Direito antidiscriminatório, as relações étnico-raciais são uma área de concentração específica, e dessas especificidades, dessa singularidade, nasce a necessidade
necessidade de estruturarmos a inserção desse debate dentro dos espaços acadêmicos com essa com essa pujança, com essa construção certeira e cirúrgica. Bom, eu vou seguir aqui com as observações. Existe também um comentário falando sobre as lutas diárias relacionadas à opressão e à segregação racial, sobre o racismo, o fascismo, as relações de privilégios de pessoas não negras em relação a pessoas negras, e como a cidade de São Paulo, em específico, é uma sociedade de classes que ainda faz com que famílias tradicionais gozem os benefícios do trabalho dos escravizados à época. Aí, peraí, tem mais um aqui, eu só enxergo de um olho, gente, não reparem. Aqui no livro do senhor, o senhor faz uma observação sobre as precursoras do movimento feminismo pela independência e necessária sobrevivência serem as mulheres negras. Eu acho que é isso, para o senhor comentar essa questão. Então, são mais ou menos esses os assuntos, a necessidade de militar em favor da inserção dessas disciplinas continua aqui, cotas, os privilégios estabelecidos nas famílias tradicionais, ainda aqui na geografia da cidade de São Paulo, e sobre a atuação de mulheres negras no movimento. Bom, vamos lá. Novamente, bastante coisa, né, para a gente abordar aqui. Vou tentar não me estender muito, né, porque às vezes eu me estendo um pouco. Bom, a cotas, eu acho que foi um comentário, né? Me parece que, inclusive, é um tema que hoje nós já superamos essa questão de cotas, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, por 9-0, aliás, 10-0, só não foi 11-0, porque um ministro estava ausente, considerou as cotas constitucionais. Os cotistas têm tido um desempenho, em muitos casos, superior aos não cotistas, e está já disseminado. Acho que nós estamos para discutir um outro momento agora, o que fazer com aqueles cotistas que se formaram e que vão para o mercado de trabalho, só que o mercado de trabalho é racista, né? Então, aí nós temos um segundo problema para ser administrado. É bom saber que a OAB tem esse trabalho de estar pressionando as faculdades de direito para estar pautando e colocando esse tipo implementando esse tipo de disciplina. A luta diária nossa, alguém falou aqui da luta diária do racismo contra o racismo e o fascismo, e eu quero novamente insistir que faz parte do DNA da direita, do fascismo no Brasil, ser racista. É da natureza do fascismo no Brasil ser racista. Porque quem são os fascistas? Quem são aqueles que pregam o ódio? São os descendentes dos escravizados, são os privilegiados pela escravidão e os privilegiados pela discriminação racial, pelo racismo estrutural na nossa sociedade. São essas pessoas que têm ódio de pobre e têm ódio de negro. Essas pessoas que foram para as ruas e que usavam uma palavra de ordem, eu me lembro muito interessante, eu quero o meu país de volta, nas manifestações que começaram lá em 2013. Quem que tinha roubado o país deles? Nós tínhamos roubado o país deles. Nós que começamos a frequentar universidades que eles consideram que não é legítimo que frequentamos. Nós que começamos a frequentar aeroportos, restaurantes, shoppings, comprar carros, esses que eram ainda numa quantidade muito insuficiente, mas que tiveram uma pequena ascensão social, que éramos os usurpadores do país deles. Então, esse fascismo que surge no país e que hoje está presente de forma lamentável,
ele é intrinsecamente ligado com o racismo, né? Todo fascista no Brasil necessariamente é racista. Então, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E são esses privilegiados que foram beneficiados pela escravidão, né? Tem um rapper americano que fala que nenhum branco que vive hoje é responsável pela escravidão, mas todos eles recebem os privilégios, as vantagens que a escravidão proporcionou a eles, né? Então, essas famílias continuam gozando aqui desses benefícios do trabalho escravo, alguns diretamente, outros indiretamente. Agora, alguém tocou aqui, desculpa, eu não peguei o nome de todos, acho que nem deu para falar, num tema que é um dos temas que mais me apaixona, que é a questão das mulheres negras, em especial nesse período de transição. O papel que as mulheres negras tiveram, tanto de evitar a desagregação total das famílias negras, da sobrevivência dessas famílias negras e, mais que isso, o papel econômico e social que as mulheres tiveram nesse período de transição. Nesse período de transição, que ao homem negro era negado o trabalho e esse homem tinha que se deslocar, às vezes ir para outro estado para conseguir trabalhar. Isso contribuía para a desagregação familiar. Era a mulher negra que, como quitandeira, como lavadeira, sobrevivia aqui no ambiente urbano e tinha um papel, inclusive, econômico. Essas mulheres, é isso que me chama a atenção e eu fico muito empolgado, essas mulheres, elas desenvolveram, elas tinham independência econômica, porque não eram mais escravizadas, e eram autônomas, não tinham uma patroa, e elas eram sozinhas, na sua grande maioria não tinham marido. Então, elas tinham uma independência econômica e uma independência social numa sociedade racista e machista. Então, elas começaram a desenvolver um tipo de comportamento que conflitava com aquela sociedade racista e machista. E essas mulheres, então, se tornaram as mulheres extremamente poderosas, que eram as lavadeiras. Vocês são mais novinhas, talvez não lembrem dessa expressão, mas quando eu era criança, eu me lembro que existia muito a expressão seguinte: fulana parece uma lavadeira, ou parece que ela é filha de lavadeira. Qual era a imagem da lavadeira? É aquela mulher desbocada, aquela mulher brigona, aquela mulher que enfrentava. E esse foi o estereótipo criado em cima dessas mulheres, porque realmente eram mulheres desbocadas e brigonas e mulheres que enfrentavam a repressão e não se submetiam ao machismo e ao racismo daquela sociedade. Por isso ficaram, inclusive, estigmatizadas. Então, na minha compreensão, essas mulheres negras, aí nós estamos falando do começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, são as precursoras do feminismo. As feministas, as mulheres brancas de classe média, a maioria de nível universitário, que na década de 60, influenciadas pelo movimento feminista de Betty Friedan nos Estados Unidos, de Simone de Beauvoir na França, essas mulheres que foram para a rua, um movimento justo que nós apoiamos, na verdade, elas, muito antes delas, as suas empregadas, as empregadas das suas mães e das suas avós, já estavam na rua fazendo enfrentamento à sua sociedade machista, pelo direito de trabalhar, pelo direito de sobreviver. Então, é nesse sentido que eu acho que as mulheres negras foram as primeiras feministas, de fato, aqui no Brasil, concretamente primeiras feministas, e que pese não tivesse espaços para verbalizar ou para registrar o seu pensamento e a sua ação. Está nesse sentido que eu acho que elas foram. Bom, professor, muito obrigada pelos seus pensamentos, pela sua explanação. Esse comentário em específico sobre a questão das protofeministas, eu gosto de usar o termo protofeministas, foi uma construção que eu aprendi com a querida professora Kristen Smith, foi cunhado aqui, esse comentário foi feito pela doutora Beatriz, que nos acompanha ainda que de maneira um pouco mais remota, mas não só concebeu a estrutura do evento, mas também aí debruçou-se sobre
sobre as leituras da sua obra, justamente para destacar esse ponto tão relevante e de tanto interesse. E o senhor coloca e destaca esse conceito de maneira, enfim, muito boa, muito interessante, para que todas e todos nós pensemos também os desdobramentos do direito, porque no que tange ao direito das famílias e a construção das doutrinas e das reflexões acerca desta área de concentração do direito, muito desse pensamento em volta da construção do arquétipo feminino, dos papéis sociais das mulheres, permeiam e passam por essa situação do comportamento social de mulheres negras. Enfim, o judiciário é um espaço muitas vezes de soluções retrógradas de conflitos, de um olhar heteropatriarcal, e entender de onde viemos e quem somos e por que somos nos faz, como a doutora Beatriz já mencionou, conseguir atuar também dentro da tecnicidade, fazendo alusões à questão social, alusões históricas, alusões que partem de outras áreas de concentração das ciências humanas e que nos permitem aí fazer uma defesa técnica das nossas clientes e buscar a compreensão de outras construções sociais dentro dessa textilha. Temos aqui uma pergunta que eu considerei, e aí já caminhando para o encerramento, ok, professor? Imagino que o senhor também já esteja cansado, não queremos tomar o seu tempo no sentido de fazer com que o senhor se desgaste em eventos muito longos, mas Imagina, uma alegria, um prazer, fique tranquila. Ai, que maravilha, porque a frequência das perguntas me faz criar grandes blocos e ainda assim eu abro a ferramenta de novo e nós temos mais um outro grande bloco por vencer. Mas esse vai ser o último, para que possamos caminhar para o encerramento. E tem um comentário que eu acho que é delicado e importante que nós façamos essa reflexão. Sai da zona de conforto de muitos dos diálogos, mas eu acho que é uma reflexão necessária e que seria muitíssimo interessante de ouvir do senhor. Bom, Elizabeth Matos diz o seguinte: onde está o movimento negro? Sou da zona oeste do Rio de Janeiro, moro em uma favela e nunca vi esse movimento negro perto de onde moro. Tenho 38 anos e não sei o que é o movimento negro. E 99% dos negros que eu conheço nunca participou desse movimento. Então, eu queria que, a partir dessa fala da Elizabeth, o senhor construísse uma explanação e uma explicação de onde fica esse tal de movimento negro. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante para que nós construamos esse diálogo. E aí... Tem uma pergunta aqui também que vai falar sobre a construção de um país miscigenado e perguntar acerca de ofensas raciais. Se eventualmente dizer a um homem negro, chamá-lo de negrão, não teria aí a mesma forma de violência de chamar um homem branco de alemão. E aí, com esses dois comentários, eu gostaria de encerrar o bloco de perguntas, pedir para que o senhor os responda, já fazendo considerações finais, e, enfim, sigamos. Muito obrigada, professor, e caminhamos aí, após a sua fala, para as questões relacionadas ao encerramento do evento. Vamos lá. Bom, são duas perguntas, mas duas perguntas bem profundas, né? Elizabeth Matos fala onde está o movimento negro. Elizabeth e demais que estão escutando, eu suponho que você, Elizabeth, seja uma pessoa consciente, uma pessoa que pretende contribuir com uma sociedade menos desigual, uma sociedade menos violenta. Suponho que você seja negra e que mora numa comunidade no Rio de Janeiro. Se você tem esse pensamento, e deve ter, porque você está participando de um debate aqui da OAB, você é do movimento negro.
O movimento negro não é uma entidade que chega de helicóptero ou de carro e diz aqui, nós somos o movimento negro. O movimento negro somos nós. Somos todos nós negros conscientes. Negros conscientes que participam de uma entidade, que podem estar num partido político, que podem ser artistas, que podem ser jogador de futebol, podem ser advogados, professores, que podem trabalhar como faxineiro. Esse é o movimento negro. O movimento negro são todos os negros brasileiros. Então, não existe uma entidade, uma figura que vai lá com uma camiseta, eu sou o movimento negro, vem cá que eu vou te levar. O movimento negro somos nós. Agora, dentro do movimento negro, ativistas como nós se organizam em diversas entidades. Então, tem organizações. Tem o Movimento Negro Unificado, que é muito antigo, que nasceu na década de 70. Tem a CONEM, Confederação dos Negros do Brasil. Tem ao Negro, tem as pastorais, né, ligadas à Igreja Católica, tem uma série de entidades. No Rio de Janeiro, então, existe várias. Então, se você quiser procurar uma dessa organização para se integrar e atuar de forma organizada, você pode fazê-lo. Mas você já pode se considerar um movimento negro. No movimento negro no Rio de Janeiro, tem lideranças nacionais de importância enorme. Nós temos a Benedita da Silva, deputada federal, agora vai ser candidata a prefeita, o Edson Santos, que foi ministro, o Eloy, que foi ministro. Nós temos uma série, nós temos lá um importante, talvez um dos mais importantes babalorixás do Brasil, que é a Ivanir, que lidera aquela marcha contra a intolerância religiosa. Temos uma infinidade de ativistas lá que podem se somar. Nós tivemos aquela que foi assassinada pelos milicianos amigos do Bolsonaro, que foi a Marielle Franco. Isso é um movimento negro. E você, dentro da sua comunidade, é movimento negro, e as outras pessoas que estão aí conscientes também são movimento negro. E aí vamos começar a nos movimentar, cada um com as nossas limitações, da forma como a gente puder. Né? Então, movimento negro. Agora, que a maioria não participa, é verdade, a maioria do povo não participa, a maioria do povo está essa hora assistindo a novela, não sei se já começou, né? Mas é verdade. Então, alguns que têm consciência que vão ter que puxar, vão ter que ser a vanguarda mesmo, é o nosso papel. Por último, alguém coloca que chamar um negro de negrão seria o mesmo que chamar um branco de alemão. Parece, a pessoa não usou essa expressão, mas me dá a impressão que é a velha conversa do racismo reverso. Né? Será que os negros são tão racistas quanto os brancos porque chamou o outro de alemão, chamou de barata descascada? O racismo, para praticar o racismo, é necessário ter poder. Só pratica o racismo quem tem poder para praticar o racismo. Só pratica o machismo quem tem poder para praticar o machismo. Então, essas formas de discriminação são instrumentos de poder do setor privilegiado da sociedade. Então, o negro jamais ele vai conseguir praticar racismo contra o branco, porque na nossa sociedade racista é o branco que está empoderado. Um indivíduo negro que se rebela contra o racismo e utiliza expressões desqualificadoras da etnia do outro, ele está errado, com certeza. Mas não é o racismo, né? Não é o racismo reverso. E não tem pesos iguais. Não tem, com certeza não tem pesos iguais. Né? Que a pergunta que chamar negro de negrão seria o mesmo que chamar um branco de alemão? Não, tem pesos diferentes. Né? Quando um indivíduo branco xinga um indivíduo negro de macaco, não é a mesma coisa que um magro xingar um obeso de elefante. Não é a mesma coisa, tem dimensões diferentes. Porque o racismo ele desumaniza a pessoa. O racismo tem o papel de desumanizar a pessoa. E ao comparar um homem e uma mulher negra com um macaco, você está reforçando essa desumanização. E você está sendo porta-voz de um movimento muito maior que dura mais ou menos 500 anos no Brasil, que é a escravidão e a discriminação que se seguiu. Então, é algo muito mais grave. Então, não está no mesmo patamar. Por mais que seja errado você usar expressões que digam respeito
a aparência étnica, a composição étnica, ao fenótipo dos outros para desqualificar, são dimensões absolutamente diferentes. Tá? Então, é nesse sentido que eu queria aqui deixar registrado e agradecer novamente esse convite. Eu fiquei muito feliz de participar, muito honrado. Pena que a Beatriz caiu, né? Mas ela está aí, acredito que nos escutando. Muito feliz por ter sido convidado, doutora Amarilis, doutora Rosana Rufim, doutora Beatriz. Foi uma honra participar desse debate aqui. Estou sempre à disposição e espero sim que nós estabeleçamos mais parcerias. Que já saiu agora da comissão, como é que é o nome? Fugiu o nome dela. Minha amiga, que saiu... Maria Silvia de Oliveira. Maria Silvia, que também agradecer, que ela saiu, acabei me atrapalhando. Então, dizer que foi uma honra, espero que a gente estabeleça mais parcerias. Já tive mais algumas vezes, pessoalmente, na PUESP, tanto na UAB, tanto de São Paulo quanto em outras cidades interiores. Espero voltar mais vezes. Um grande abraço, muito obrigado mesmo. Maravilha, professor. Eu agradeço imensamente. Fiquemos juntos, estejamos mais fortes. Acho que, de fato, a sua fala e a sua presença neste dia é primordial para que façamos aí a criação de um novo compasso que vai ritmar o andamento das atividades, principalmente no que tange ao debate do direito antidiscriminatório e das questões das racialidades dentro dos espaços da Ordem dos Advogados do Brasil, assim como ritmou o andamento das atividades, a presença de Sueli Carneiro, assim como tantas outras mestras e mestres quase que semanalmente nos visitam e reavivam as nossas intenções e convalidam e fazem com que nós refaçamos aí os votos e os laços de continuar, de seguir debatendo, construindo novas bases, dialogando e reestruturando aí o panorama social que, como o senhor bem disse, né, somos um movimento negro, então fazemos um esforço para modificar a conjuntura à nossa volta e através dessas microfissuras, através desse micro-hackeamento de sistemas, quiçá, oxalá, possamos reconstruir as bases da sociedade, do projeto democrático de direito. Eu queria abrir a fala para as colegas. Hoje o nosso encerramento fica por parte da doutora Rosana Rufino, não sei se a doutora Beatriz tem conexão. Faço um breve lembrete. Estou aqui. Ah, tá certo. Eu queria só fazer um breve lembrete às pessoas que nos perguntam acerca da presença. Quando hoje nós recebemos aqui mais de 280 pessoas, enfim, quando cada uma das senhoras, cada um dos senhores ingressa nesta sala do Zoom, a presença é automaticamente contada através de uma lista automática que é produzida com o nome de seu login. Portanto, tenham aí o cuidado e a destreza de fazer login nessa plataforma utilizando o nome completo para que o certificado, então, tenha valor e validade para as funções e, enfim, para que o certificado tenha validade para cada uma das senhoras e dos senhores. Outra coisa, o certificado ele fica disponível em até 60 dias no site da OAB, na área de cultura e eventos. Sim, em até 60 dias, porque somos mais de 100 comissões e a comissão, na verdade, a Secretaria das Comissões gentilmente prepara todo esse arcabouço operacional para que os eventos sejam possíveis. Então, já agradecendo aos profissionais, às trabalhadoras e trabalhadores que diariamente e de manhã, tarde e noite fazem com que os nossos encontros e reflexões sejam possíveis, peço que todas e todos compreendam o compasso dos trabalhos, que leva, sim, até 60 dias, devido ao grande fluxo de informações e requerimentos que são encaminhados a este setor. Eu fico por aqui, agradecendo imensamente a oportunidade de escuta e fala, dizendo da honra de estar na presença do professor Ramatiz e de todas as demais colegas, e passo a palavra. Obrigada. Doutora Beatriz?
Consegue nos ouvir? Só antes de passar para a doutora Rosana, só quero fazer minhas considerações breves. Estou escutando. Nós também, pode Vocês estão me continuar. escutando? Sim, estamos Só quero estou agradecer, professor Ramatiz, pela aula. Infelizmente, a sua conexão está ruim novamente, Beatriz. Travando. Perfeito. Só quero agradecer pela aula, dizer que as nossas construções são coletivas e a prova disso foi esse também ao doutor professora. Obrigada. Obrigado, Beatriz. Grande abraço. Bom, acho que depois dessa aula, né, depois dessa grandiosidade e brilhantismo do professor, fica até difícil fazer qualquer tipo de encerramento, mas primeiramente eu quero agradecer, né, mais uma vez ao professor Ramatiz por estar aqui conosco, compartilhando conosco todo esse saber, todo esse brilhantismo, contextualizando toda essa história, né, do direito antidiscriminatório e por quê, né, e como nós chegamos até aqui. Eu acho que eu vou encerrar reforçando, né, tudo aquilo que o senhor já falou, que quando nós falamos de população negra no Brasil, a diferença entre, dentro do acesso aos serviços básicos, né, entre a população negra e a população não negra é histórica e é gigantesca, fazendo com que a desigualdade tenha cor no Brasil. Como bem disse o senhor, né, o papel do Estado é fundamental no combate à discriminação racial. Não que o nosso papel, enquanto militantes ou ativistas, enfim, enquanto população, também não seja importante, mas a intervenção do Estado para que as políticas públicas, que já são uma demanda, né, histórica também no movimento negro, tenham efetivação dentro do nosso Estado, né? Temos essas políticas como políticas de reparação para que o Brasil realmente caminhe em direção à equidade racial. Por isso, urge que essas legislações que já existem sejam realmente efetivadas, como, por exemplo, a Lei 10.639, que o professor citou, para que o ensino da história e cultura africana, né, e afro-brasileira sejam ampliados ao debate também da ciências exatas, humanas e biológicas, e também do Estatuto da Igualdade Racial, que hoje completa 10 anos e ainda não foi, né, efetivado na sua plenitude. E acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez o professor. Eu acho que esses instrumentos jurídicos são fundamentais para assegurar direitos e garantias fundamentais de toda a população negra, promovendo justiça social e igualdade racial. Agradeço a todos e todas que estiveram conosco ao longo desse painel brilhante e agradeço a toda a equipe da UAB, técnica, que nos acompanhou até agora. Acompanhem nossas redes sociais, Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, presidida pela doutora Marilis Costa, GPGP, no Instagram, e a Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, presidida pela doutora Maria Silva Oliveira. Boa noite a todas e todos e até breve. Até breve. Um grande axé. Obrigado.